Saudações a todos. Eu respondo pelo nome de Luísa Raimundo Xixava, estudante do segundo ano do curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem e vim aqui apresentar a norma de contabilidade e relato financeiro 2, demonstração de fluxo de caixa. Por favor, pegue seu papel e caneta para fazer anotações importantes. O trabalho está estruturado da seguinte forma. Primeiro temos o âmbito, depois os conceitos, depois a classificação dos fluxos de caixa, depois modelos da demonstração dos fluxos de caixa e, por fim, os exercícios. Esta norma aplica-se quando uma entidade prepara as demonstrações de fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-las como parte das demonstrações financeiras. Conceitos. A demonstração de fluxo de caixa é um documento que mostra como a empresa gera e como a empresa aplica caixa e equivalentes de caixa. O que é caixa? Caixa é dinheiro vivo e depósitos à ordem. E o que é equivalente de caixa? Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, facilmente conversíveis em dinheiro. E o prazo desses investimentos é curto, como eu já disse, e deve ser de 3 meses. Se for superior a 3 meses, nem que seja alguns dias, não pode ser considerado como equivalentes de caixa. Temos aqui o método direto, é aquele em que são divulgados os principais componentes dos recebimentos e dos pagamentos de caixa. No método indireto, o resultado líquido é ajustado por forma a excluírem-se os efeitos das transações que não sejam a dinheiro, acréscimos ou deferimentos relacionados a recebimentos ou pagamentos passados ou futuros, e as contas de proveitos ou custos relacionados com fluxos de caixa referente às atividades de financiamento ou investimento. O método direto e o método indireto são os métodos como a demonstração de fluxo de caixa pode ser apresentado. Tem esses dois métodos. Classificação dos fluxos de caixa, ou podemos dizer estrutura dos fluxos de caixa. Temos as atividades operacionais, que são aquelas atividades ordinárias da empresa, principais. Estamos a falar de recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, custos com pessoal, etc. E atividades de investimento são todas aquelas referentes à compra e venda de artigos da classe 3. Atividades de financiamento são todas aquelas atividades que resultam na alteração do capital próprio e nos empréstimos obtidos. Juros e dividendos não é uma classificação em si do fluxo de caixa, mas isto é importante porque juros e dividendos podem ser classificados de formas diferentes dependendo se há pagamento ou recebimento. Quando existe um pagamento de juros ou dividendos, eles devem ser classificados como atividades de financiamento. Quando há um recebimento de juros e dividendos, eles devem ser classificados como atividades de investimento. Temos aqui os modelos da demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto. Temos aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais, como já havia dito, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, pagamentos ao pessoal. Temos aqui pagamentos e recebimentos de impostos, outros pagamentos ou recebimentos operacionais. Aqui, quando existe um pagamento, o valor deve estar entre parênteses ou com um sinal negativo. No quando estamos a pagar a saída de dinheiro. Então, a pagamento, o valor fica negativo. Recebimento, o valor fica positivo. Fluxo de caixa
de atividades de investimento. Temos aqui aquisição de ativos tangíveis, recebimentos respeitantes a ativos tangíveis. No pagamento, o valor deve estar entre parênteses ou negativo. Recebimentos respeitantes a, temos aqui juros e rendimentos similares, dividendos. Quando está aqui na atividade de investimento, mais uma vez, quando está na atividade de investimento, significa que houve um recebimento. E temos aqui o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Temos aqui recebimentos respeitantes a empréstimos e outros financiamentos obtidos, pagamentos respeitantes a reembolso de empréstimos, e outros financiamentos, juros e gastos similares, dividendos. Estamos a pagar, fica entre parênteses. Como nós vamos preencher este modelo, assim que é? Vamos voltar às notas, já sabemos período N-1. Então, para preenchermos, vou usar esse modelo como exemplo. Temos um modelo de demonstração de fluxo de caixa do método indireto mais à frente, mas vou usar esse aqui que é recomendado, inclusive, pelo Plano Geral de Contabilidade. Então, aqui nos fluxos de caixa de atividades operacionais, quando há pagamento, o valor fica negativo. Quando há recebimento, o valor fica positivo. Aqui onde vem caixa gerada pelas atividades operacionais, vamos considerar como sendo, vamos colocar mentalmente assim que é o número 1. Agora vamos para aqui, onde vem caixa gerada, caixa líquida usada nas atividades de investimento, vamos colocar mentalmente o número 2. E aqui onde vem caixa líquida usada nas atividades de financiamento, vamos colocar mentalmente 3. Aqui onde vem variação de caixa, equivalente de caixa, é 4. Para nós obtermos o valor do número 4, que é a variação de caixa e equivalente de caixa, vamos somar o 1, que é caixa líquida gerada pelas atividades operacionais, o 2, que é caixa líquida usada nas atividades de investimento, e o 3, que é a caixa líquida usada nas atividades de investimento. Então, o valor da variação de caixa equivalente de caixa é o somatório do caixa líquida gerada nas atividades operacionais mais a caixa líquida usada nas atividades de financiamento mais a caixa líquida usada nas atividades de investimento e financiamento. Aqui está escrito investimento, mas deverá ser financiamento. Peço perdão. E aí quando vem caixa e equivalente de caixa no início do período, é o valor de caixa, equivalente de caixa. Eu já expliquei o que é isso. Caixa é dinheiro, depósitos de ordem. Equivalente de caixa são investimentos de curto prazo, facilmente conversíveis em dinheiro. E esse valor que vamos colocar aqui no caixa equivalente de caixa no início do período corresponde, vamos encontrar assim que é no balanço inicial. E depois de caixa equivalente de caixa no início do período, abaixo temos caixa e equivalente de caixa no fim do período, mas só que não está muito visível. Colocamos o valor da variação de caixa equivalente de caixa e o valor de caixa equivalente de caixa no início do período. Agora vamos para o método indireto. Então, podemos ver que nas atividades operacionais há uma mudança. Temos aqui primeiro o resultado líquido, porque sabemos que no método indireto nós usamos o resultado líquido. Isso já nas atividades operacionais, o resto das atividades mantém-se, não muda nada. Então, podemos ver que aqui temos o resultado líquido primeiro, ajustamentos,
ao resultado relativos a amortizações, imparidades, justo valor, provisões, ajustamentos, juros e similares, mais ou menos valia na venda de ativos tangíveis e intangíveis, aumento ou redução de ativos biológicos, aumento ou redução de inventários, de clientes e outras contas a receber, de outros ativos correntes, de fornecedores, de outros credores e contas a pagar e de outros passivos correntes. Então, depois teremos a caixa líquida gerada pelas atividades operacionais. Nas atividades de investimentos, não muda nada, como podemos ver, e nas atividades de financiamento também não muda nada. Agora vamos para o exercício. Temos aqui o nosso exercício. Exercício 1. Dois indivíduos decidiram, após uma correta análise SWOT, constituir uma sociedade com um capital social de 25.000, detido em 50% por cada um deles. Face às dificuldades do momento, foi decidido realizar 70% do capital no ato da constituição da sociedade e os restantes 30% no prazo máximo de 1 ano. Pelos registros, publicações, etc., desembolsaram a quantia de 3.000 e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas. A. Aquisição de um armazém por 50.000 e equipamento básico por 10.000. B. Realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico no principal cliente-alvo. Já lhe encomendaram 2 unidades no valor de 15.000. Contração no Banco BCI de um financiamento no montante de 75.000, baseado na hipoteca do armazém, com o prazo de reembolso de 3 anos em prestações semestrais iguais, anuais e liquidadas no fim dos meses de julho e janeiro de cada ano e sujeito à taxa de juros anual de 8%, a liquidar também na data de vencimento das prestações. Aqui nós devemos fazer todos os cálculos necessários e classificar, porque aqui temos atividades operacionais, de investimento e financiamento. Depois dessas classificações, podemos já elaborar a nossa demonstração de fluxo de caixa. Antes de irmos para a resolução do exercício, há uma coisa que devemos saber. Como é que nós podemos obter as informações para nós usarmos na demonstração de fluxo de caixa? Existem 2 vias para obter essas informações. Primeiro é por registros contabilísticos, e no caso que temos aqui o caso deste exercício número 1, obtemos essas informações por registros contabilísticos, e temos o segundo caso, em que as informações são obtidas através de variações ocorridas durante o período nas existências e nas dívidas a terceiros e em outras rúbricas cujos efeitos de caixa respeitem a fluxos de caixa de investimento ou operacional, de investimento ou financeiro, assim que eu peço desculpas. Então, eu trouxe aqui 2 exercícios que dizem respeito a essas 2 vias, porque temos aqui a primeira via e temos o exercício número 1 que é referente a essa primeira via, e temos o segundo exercício que é referente a esta segunda via. Agora vamos à resolução do exercício. Aqui, primeiro, o capital social da empresa é de 25.000, mas foi realizado 70% desse capital. Então,
25 vezes 70% é igual a 17.500. E isso é uma atividade de financiamento, porque diz respeito às alterações no capital social e empréstimos. Houve uma alteração, houve um aumento, um recebimento que é de 70% dos 100% do capital. Isso são 17.500. Já fizemos a primeira parte. Pelos registros, publicações, etc., desembolsaram a quantia de 3.000 e desencadearam, sim, vamos parar por aqui. Desembolsaram a quantia de 3.000. Isso não pode ser classificado como uma atividade de investimento, porque não é uma compra. Não foi uma compra nem venda de ativos tangíveis, mas vamos classificar como uma atividade operacional, porque tudo isso tem a ver com aquilo que é a principal atividade da empresa. Então, pagamento a fornecedores de serviços, fornecedores de serviços externos, fornecimento e outros serviços. Então, logo vai ficar assim. Isso será atividades operacionais. Temos aqui aquisição de um armazém por 50.000 e equipamento básico por 10.000. Isso é uma atividade de investimento, porque estamos a adquirir um ativo tangível, no caso, armazém e equipamento básico. Então, é uma aquisição, logo é um pagamento. Então, terá uma saída de dinheiro, 60.000 no caso. Realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico, no principal cliente-alvo, no valor de 15.000. Isso é uma atividade de investimento. São investimentos financeiros. Nós estamos a investir naquilo que é nosso principal cliente. Está a haver uma saída de dinheiro, então logo o valor também será negativo. Contração no banco PCI de um financiamento no montante de 75.000, baseado na hipoteca do armazém, com o prazo de reembolso de 3 anos e em prestações semestrais iguais, anuais e liquidadas no fim dos meses de julho e janeiro de cada ano, e sujeito à taxa de juros anual de 8% a liquidar também na data de vencimento das prestações. Primeiro aqui, nós tivemos um recebimento, nós fizemos um empréstimo e recebemos esse dinheiro. Então, logo, esses 65.000 será um recebimento da atividade de financiamento. Temos aqui financiamentos obtidos, 75.000. Mas, desses 75.000, nós temos que pagar em 3 anos e em prestações semestrais. Então, em 3 anos, nós temos 6 semestres. Então, para saber em quanto nós iremos pagar em cada semestre, dividiremos os 75.000, que é o total da dívida, pelo número de semestres. Então, nós iremos pagar a cada semestre 12.500. E temos aqui o juro de 8%. Então, faremos 75.000, que é o valor total do empréstimo, a dividir vezes, 8%, que são 6.000, e dividiremos esse valor por 2, porque, vamos ver aqui no exercício, essa taxa de juros nós devemos liquidar também na data de vencimento das prestações. E essas prestações devemos pagar em julho e janeiro. Então, temos aí 2 semestres. Em cada ano, nós temos que pagar a taxa de juros de 8%, que é 3.000. Então, nós já fizemos a resolução
do exercício. Agora falta colocar esses valores na demonstração de fluxos de caixa. Primeiro teremos aqui fluxo de caixa de atividades operacionais. Qual foi nosso fluxo de caixa de atividades operacionais? Pagamento a fornecedores, 3.000. Então, outros pagamentos ou recebimentos operacionais. Houve pagamento, então o valor será negativo no valor de 3.000. Então, o fluxo, a caixa líquida gerada pelas atividades operacionais será no valor de 3.000 negativo. Vamos para a outra atividade. Pagamentos respeitantes à aquisição de ativos tangíveis. Agora vamos voltar. De onde que vem esses 75.000? Se formos a ver, os ativos tangíveis que é armazém é 50.000 e o equipamento básico que é 10.000, 60.000. E os investimentos financeiros, 10.000. Nós investimos no nosso cliente. Então, somando tudo, teremos 15.000. Que está aqui. Poderemos muito bem separar, colocar 60.000 aqui e na aquisição de outros investimentos colocar 15.000 aqui. Não tem problema. Então, somando tudo, a caixa líquida usada nas atividades de investimento será 75.000 negativos. Agora vamos para as atividades, o fluxo de caixa das atividades de financiamento. O nosso financiamento obtido, isso é, o empréstimo, vamos voltar ao exercício, foi de 75.000 meticais. E a realização do capital, foi realizado 70% desse capital, foi de 17.500. Então, recebimentos respeitantes a empréstimos e outros financiamentos obtidos será 75.000, realização do aumento de capital social e outras alterações no capital social será 17.500. Semestralmente, juros e gastos similares, estamos a pagar juros, então o valor é negativo, assim como o valor do empréstimo que temos que pagar. E temos aqui fluxo de caixa usada nas atividades de investimento é de 77.000. Então, variação de caixa e equivalentes de caixa. Vamos voltar para a atividade operacional. Temos 3.000 negativos mais 75.000 negativos, isso será 78.000 negativos. Então, 77.000 menos 78.000, teremos 1.000 negativos. Caixa e equivalente de caixa no início de período nós não temos. Então, caixa e equivalente de caixa no fim de período será... Não dá para ver aqui, infelizmente, mas será 1.000 negativos. Agora vamos para o segundo exercício, que é daquela outra via que nós obtemos as informações para fazer a demonstração de resultados. Então, aqui temos o balanço da Sociedade Barrocos, Sociedade Anônima, SA. Então, temos aqui investimentos financeiros, imobilizações corpóreas, amortizações acumuladas, existências, clientes, disponibilidades. Então, o total do ativo são 11.010.000. E o total do passivo também é a mesma coisa. Temos aqui o ano N, que é 2001, e o ano N-1. Então, temos aqui a demonstração de resultados do exercício. Demonstração de resultados do exercício de 2001. Então, temos aqui o custo de inventários vendidos ou consumidos, fornecimento de serviços de terceiro, custo com pessoal, amortizações. Então, aqui considere as seguintes informações referentes ao ano 2001. A empresa distribuiu e pagou dividendos relativos ao exercício 2000
A empresa comprou um imobilizado corpóreo, ativo tangível, num valor de 3 milhões, estando 700 mil por pagar em 31 de dezembro de 2012. Sabe-se que a empresa vendeu ativos tangíveis, realizando uma mais-valia de 50 mil. Não houve qualquer alienação de investimentos financeiros, sua venda, não há dívidas com pessoal. Aqui devemos apresentar todos os cálculos e fazer a demonstração de resultados. Então aqui é onde nós já temos que fazer cálculos mesmo. Não que aquilo que tínhamos feito não fossem cálculos, mas aqui temos que já trabalhar com o balanço e a demonstração de resultados. Então agora vamos para a resolução, atividades operacionais. Nós não sabemos quanto é que nós recebemos dos nossos clientes. Então, para saber quanto é que nós, nesse ano de 2001, recebemos dos nossos clientes, temos a seguinte fórmula, peço que anotem: recebimentos é igual a vendas, que é o somatório de mercadorias, produtos e serviços, porque a empresa pode vender mercadoria, produtos e serviços, menos a variação de clientes, conta corrente. Então, os recebimentos será 900 mil. Vamos voltar para o nosso balanço, um momento só. O nosso balanço foi 900 mil menos 300 mil. Então, aquilo que nós recebemos dos nossos clientes nesse exercício foi 8 milhões e 700 mil. A variação de clientes conta corrente é igual a saldo clientes conta corrente no ano N menos saldo clientes conta corrente ano N menos 1. Então, vamos voltar para saber qual era os saldos dos clientes. Então, voltando aqui ao nosso balanço, no ano N, que é 2001, o saldo dos clientes era de 1 milhão e 800 mil. E no ano N-1, que é o ano 2000, o saldo de clientes era de 1 milhão e 500 mil. Então, a variação de clientes conta corrente será igual a 1 milhão e 800 mil, que é o saldo do ano corrente, menos 1 milhão e 500, que é o saldo da conta, que é o saldo do ano, assim que é, perdão, o saldo do ano N-1, que é o ano 2000. Então, a variação é de 300 mil. Então, esse 300 mil que nós usamos ali para calcular aquilo que foi o recebimento de clientes neste período. Então, agora para saber quais foram os nossos pagamentos neste ano, temos aqui esta fórmula: pagamentos será igual a custo de inventários vendidos ou consumidos, que é C1, mais fornecimento de serviços de terceiros, mais variação de existências, menos fornecedores, conta corrente. Antes de calcularmos aquilo que são os pagamentos do período, vamos primeiro calcular as variações. Então, variações de existência, vamos voltar igual à existência do ano N, menos a existência do ano N menos 1. Então, a variação da nossa existência será 700 mil menos 600 mil, isso será igual a 1000. Vamos confirmar aqui. Então, a variação dos nossos fornecedores, vamos voltar ao nosso balanço. Variação dos nossos fornecedores, não estou a encontrar, está aqui sim. Variação dos nossos fornecedores será igual a 210 menos 100 mil. Então, a variação do fornecedor será igual a 110 mil. Agora, voltamos à nossa fórmula para saber os pagamentos do nosso período. Então, o custo de inventário vendido ou consumido, voltemos. Temos aqui, são 4 milhões e 500 mil. Aqui, 4 milhões e 500 mil, mais 1 milhão e 800, que é de fornecimentos, serviços de terceiros, mais a variação de existências, que é 100 mil, menos
a variação dos fornecedores, que é 110 mil. Então, o resultado de tudo isso é igual a 6.290.000. Esses foram os pagamentos operacionais no nosso período. Agora vamos para custos com o pessoal. O custos com o pessoal será igual ao custos com o pessoal do ano N, que é o ano 2001, menos a variação da dívida com o pessoal. Antes vamos calcular a variação da dívida com o pessoal. A variação da dívida com o pessoal é igual à variação a dívida com o pessoal no ano N menos a dívida com o pessoal no ano N menos 1. Voltemos ao nosso balanço. Aqui. Bom, aqui nós não temos exatamente os valores, ou não estou a encontrar. Está aqui, encontrei outros credores pessoal, 100.000 menos 50.000, que é do ano anterior. Então, a variação da dívida com o pessoal é de 50.000. Essa que temos aqui. Então, o custo com o pessoal, esse que temos entrando nessa demonstração de resultados, está aqui, é 1.200.000 menos os 50.000, que é referente à variação da dívida com o pessoal. Então, o nosso custo com o pessoal é de 1.150.000. Então, o pagamento de imposto sobre rendimento é de 250.000. Esse valor nós levamos da demonstração de resultados, sendo que imposto sobre o rendimento é igual a 250.000. Então, atividades operacionais já terminamos. Agora vamos para atividades de financiamento. Aí, bem que nós vendemos, vamos voltar ao exercício. Bem que nós vendemos, primeiro, bem que nós compramos um ativo tangível a 3 milhões e que nós vendemos um ativo tangível com mais-valia. Essa mais-valia de 50.000. Nós sabemos qual era o valor contabilístico desse ativo, nós vamos ter que calcular. Então, primeiro, temos aqui a fórmula, né? Valor imobilizado vendido é igual a saldo de imobilizado no ano N-1 mais aquisições no ano N menos saldo de imobilizado no ano N. Voltemos ao nosso balanço. Saldo de imobilizado no ano N menos 1 é de 9 milhões. Temos aqui. E as aquisições, voltemos aqui às nossas notas. Diz que a empresa comprou um ativo tangível no valor de 3 milhões. Então será 9 milhões. 9.900.000, assim que é, mais 3 milhões menos 12 milhões. Então, voltemos. Então, o nosso valor de imobilizado vendido será 9 milhões mais 3 milhões menos 12 milhões. Então, o valor de imobilizado vendido, é o valor da aquisição, é de 900.000. Então, temos que calcular o valor contabilístico para sabermos se foi. Já diz que é mais-valia, mas temos mesmo assim, calcular o valor contabilístico. O valor contabilístico é igual ao valor da aquisição menos a amortização acumulada. Já temos o valor da aquisição, mas não temos o valor da amortização acumulada. Então vamos para aqui. A variação da amortização acumulada é igual à amortização acumulada do ano N menos a amortização acumulada do ano N menos 1. Voltemos ao nosso balanço. Então temos aqui 5.900.000
menos 5.600.000, então isso será igual a 500.000. Vamos para passar. A variação da amortização acumulada é de 300.000. Agora, vamos calcular a amortização acumulada do imobilizado vendido. Então, será 700.000 menos 300.000, isso será igual a 400.000. Da amortização acumulada deste ativo que nós vendemos é de 400.000. Então, 900.000 menos 400.000, que é o valor da amortização acumulada, teremos 500.000. Agora temos aqui recebimentos, mas o menos valer vai ser igual a valor de venda menos valor contabilístico. Valor de venda será igual a mais-valia, que é aquele 50.000, mais o valor contabilístico, que é 500.000. Então, o recebimento será de 550.000. Agora vamos aos juros e proveitos similares. Voltemos ao nosso documento, porque os valores aqui não são tirados assim da cabeça. Então, temos aqui proveitos e ganhos financeiros, 450.000. Esses são os nossos juros e proveitos similares. 450.000, daqui onde vem proveitos. Agora vamos calcular os pagamentos. Pagamento de imobilizado será valor da aquisição menos saldo dos fornecedores imobilizados. Então, nós temos o valor do saldo dos fornecedores. Temos sim. Vamos voltar para aquelas notas, né? Aqui vem a empresa comprou imobilizado, o valor de 3 milhões, estando 700.000 por pagar em 31 de 12 de 2002. Então, o nosso saldo de fornecedores imobilizados será 700.000, que é o que nós temos por pagar. Então, será 300.000, aquele 600.000, sim, aquele 600.000. Então, será 300.000, 300 milhões, assim que é 3 milhões menos 700.000, será igual a 2.300.000. Investimentos financeiros. Então, a variação de imobilizado financeiro será igual a saldo de investimentos financeiros do ano N menos o saldo dos investimentos financeiros do ano N menos 1. Voltemos ao nosso balanço. Investimentos financeiros, temos aqui 1.800.000 menos investimentos financeiros do ano N menos 1, temos 1.500.000. Então, nossa variação de imobilizado financeiro é de 300.000. Agora vamos para as atividades de financiamento, os recebimentos, isso quanto aos empréstimos bancários de médio e longo prazo. Então, para calcular essa variação, usamos a fórmula saldos de empréstimo do ano N menos saldo do empréstimo do ano N menos 1. Então, voltemos, sempre temos que confirmar os valores. Então, vamos aqui aos empréstimos bancários. Temos aqui 3.500.000 menos 1.900.000. Então, o saldo de empréstimos bancários de médio e longo prazo, isso é a variação, assim que é de 1.600.000. Agora vamos para os pagamentos. Aqui nós estamos entrando na parte dos dividendos, porque ali no exercício vem de que a empresa pagou, assim que é os dividendos do ano 2000. Então, temos aqui para calcular
o valor dos dividendos, temos que primeiro calcular a variação das reservas legais, depois calcular a variação das reservas livres. Então, variação de reservas legais é igual a saldo das reservas legais no ano N menos saldo das reservas legais no ano N menos 1. Então, voltemos. As reservas legais no ano N é de 640 mil menos 600 mil. Então, a nossa diferença será de 40 mil. Então, vamos aproveitar para calcular das reservas livres. Então, será variação das reservas livres será igual a saldo das reservas livres no ano N menos o saldo das reservas livres no ano N menos 1. Então, teremos 1.660.000 menos 1.400.000. Então, a variação das reservas livres é de 260.000. Agora, vamos voltar para aqui, confirmando 40.000, 260.000. Agora, para nós sabermos qual foi os dividendos pagos, sabemos que o resultado do nosso exercício do ano N-1 é de 500.000. Então, a distribuição no ano N nas reservas legais temos 40.000 e nas reservas livres temos 260.000. Então, somando 40.000 mais 260.000, temos 300.000. 300.000 menos 200.000, temos 300.000. 500.000, assim que é, menos 200.000, menos 300.000, teremos 200.000. Sim, teremos 200.000. Mas temos aqui a fórmula. Resultado do exercício do ano N-1 será igual a reservas legais mais reservas livres mais dividendos pagos. Nós queremos os dividendos pagos. Então, passamos os dividendos para o outro lado e o resultado líquido também para o outro lado. Não teremos dividendos pagos, será igual a resultado líquido. Passamos as reservas legais mais reservas livres para o lado do resultado líquido do resultado do exercício. Depois fazemos a troca, sem que é. Então, será dividendos pagos será igual ao resultado do exercício do ano N menos 1 menos o somatório das reservas legais e reservas livres. Então, dividendos pagos será igual a 500.000 menos 40.000 mais 260.000. Então, teremos 500.000 menos 300.000. Então, os dividendos pagos são de 200.000. Os custos e perdas financeiros são de 450.000. Isso temos na nossa demonstração de resultados. Vamos voltar para lá para ver. Então, temos aqui custos e perdas financeiros são de 450.000. Vamos voltar. Já fizemos todas aquelas operações para nós podermos preencher o nosso fluxo de caixa. Então, temos aqui recebimentos de clientes foi 8.700.000, pagamentos a fornecedores 6.290.000 negativos, pagamentos ao pessoal 1.150.000 negativos. Fazendo o somatório de tudo, a caixa gerada pelas operações é de 1.260.000. Então, pagamentos ou recebimentos de impostos sobre rendimento, que é aquele nosso IRPC, que é do lucro, né? Então, será 1.260.000 menos 250.000. Então, a caixa líquida gerada pelas atividades operacionais é de 1.010.000. Então, vamos aqui para fluxo de caixa de atividades de investimento. Pagamentos respeitantes a aquisição de ativos tangíveis, temos 300.000. Aquisição de outros investimentos financeiros
2.300.000. Venda de recebimentos respeitantes à venda de ativos tangíveis foi 550.000, é a nossa venda com mais-valia. Juros e rendimentos similares, 450.000. Somando tudo isso, a nossa caixa líquida usada nas atividades de investimento é de 1.600.000 negativos. Agora vamos para o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Os nossos empréstimos e outros financiamentos obtidos é de 1.600.000 e o reembolso de empréstimos e financiamentos obtidos, 200.000 negativos. Juros e gastos similares, 450.000 negativos. Dividendos, aquele que nós pagamos, 200.000 negativos. E somando tudo isso, a caixa líquida usada nas atividades de financiamento é de 750.000. Variação de caixa, equivalente de caixa, é o somatório da caixa líquida gerada nas atividades operacionais mais a caixa líquida usada nas atividades de financiamento e de investimento. Então, a variação de caixa equivalente de caixa é de 160.000. Então, caixa equivalente de caixa no início do período, voltemos ao nosso balanço para confirmar, né? Então, caixa no início do período, temos aqui 450.000. E no fim do período, já estava aí. No fim do período, temos 610.000. Então, no início do período, assim que é de 450.000 e caixa líquida no fim do período é de 410.000. 610.000. Se forem a perceber, 450.000 mais 160.000 é igual a 610. Então podemos ver que o valor que nós obtemos aqui na demonstração de fluxo de caixa corresponde ao valor que nós temos ali no nosso balanço. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela atenção dispensada e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.